Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ajuda na formação de muitos alunos e é um grande projeto que acontece, é o Geração Futura. E alunos aqui da instituição nos representaram nesse projeto lá no Rio de Janeiro. A gente vai contar um pouquinho como foi com os dois alunos que participam do programa de hoje. É o assunto do Entre Linhas que começa a partir de agora. Boa noite, estamos começando mais um Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET e também canal 15 da Brasrede. E nós, claro que estamos também disponíveis aí nas redes sociais, né, no Facebook da TV Univates, também no YouTube, depois o programa fica disponível e também no site univates.br/TV. Estamos conversando hoje, como já disse na abertura, sobre o Geração Futura. Talvez muitos que assistam não sabem nem do que se trata, né? O que é esse projeto, mas quem vai nos explicar isso são duas pessoas aqui da instituição, dois alunos, dois colegas nossos aqui, que participaram. Aliás, uma figura que, para quem assiste a TV, é bem conhecida, né? A Juliana Pisoni e também o Lucas Vilela. Eles já estão aqui com a gente e vão falar um pouquinho sobre esse projeto. Então, quero cumprimentá-los. Vou começar com a Juliana. Primeiro as damas, tudo bem? Boa noite. E aí, Juliana, as pessoas talvez que nos assistam, a não ser quem é aluno, quem tem algum envolvimento maior com a instituição ou com curso de comunicação, talvez não saiba exatamente do que se trata o Geração Futura. Lembra do canal, sabe aqui da TV, né, que tem o canal Futura, né? Mas exatamente o que é esse projeto, o que envolve, o que vocês que vão para lá acabam fazendo nesses dias em que vocês ficam por lá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio, Lucas, quem nos assiste. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, o convite de estarmos aqui hoje para falar um pouquinho desse projeto, né, que é tão bacana aí, que é o Geração Futura Juventudes, né. Esse projeto, ele é referente ao canal Futura, né, do canal Futura, da emissora, que faz parte, que é vinculada à Fundação Roberto Marinho, da Globo. E é um projeto que ele existe aí desde 2006, se não me engano, que ele faz uma parceria com diversas universidades de todo o Brasil. Que eles fazem parceria com as universidades, selecionam alguns estudantes, né, universitários, que passam 2 semanas lá no canal Futura, no Rio de Janeiro, participando de oficinas de audiovisuais, enfim, entre tantas outras oficinas relacionadas ao audiovisual. Bom, para quem não sabe, Juliana, estudante de jornalismo, né? Isso mesmo. E o Lucas Vilela, que também está aqui conosco, já agradecendo, cumprimentando, boa noite. Boa noite. Aluno de publicidade e propaganda, ou seja, são as diversas áreas aí da comunicação que estão disponíveis. Sim. Tudo bem? Queria que também falasse como foi para ti e o que vocês fizeram aí nesses dias lá no Geração Futura, que atividades, se é que tem como resumir um pouco isso, tudo bem? Sim. Boa noite, Júlio, boa noite, espectadores. Boa noite. Então, Júlio, foi 2 semanas bem intensas, né? Assim, a gente aprendeu desde o básico até coisas mais avançadas, né? E eu, como aluno de publicidade, a área audiovisual sempre me chamou muita atenção, né? Tanto é que hoje eu trabalho aqui na instituição focado nisso, né? Que é gerar conteúdos audiovisuais. Então, desde lá do início para metade do curso, a área audiovisual já me chamava atenção. E eu sempre ouvia falar também dos alunos de jornalismo que iriam para o Geração Futura, né? A Univates já tem uma tradição de algum tempinho já alunos serem selecionados para ir para lá. E sempre me despertou interesse. Então, em 2018 eu tentei, me inscrevi para ir em 2019, o que não aconteceu, acho que também, né, Também Ju? me inscrevi. Não aconteceu, tentei de novo em 2019 para ir em 2020, então fui selecionado e a Ju também, então foi bem legal. E lá, então, a gente aprendeu desde criar um roteiro até a parte de edição, a parte de captação, trabalhar em equipe, enfim, um convívio com pessoas de todo o país, né? Foram 40 estagiários, voluntários que estavam lá. Então, foi 2 semanas intensas e de muito aprendizado, sim. A Univates, ela tem toda uma estrutura e me parece que é bem reconhecida por isso, porque aqui tem TV, esses Exato. Estúdios aqui, eles são usados por alunos. Exatamente. Ou seja, tem câmera, tem como fazer audiovisual, ou seja, tem como fazer prática aqui. Estrutura pelo menos tem.
Mas por que é tão importante ir para lá, ir para o Rio de Janeiro, como você disse, né, Lucas, encontrar pessoas de diversas culturas, diversos locais do país? Porque essa experiência fora daqui, talvez até fazer, pelo menos tecnicamente, coisas que vocês já aprenderam aqui, mas por que é tão importante ir para lá, ter essas outras visões? Para ampliar a visão. Aqui a gente tem, claro, os professores, eles passam em sala de aula teoria, prática, a gente utiliza toda a estrutura aqui da instituição. Mas a gente acaba crescendo e vivendo na nossa região e tendo um pensamento meio padronizado. Okay. Quando a gente vai para uma grande cidade, a gente convive com outras pessoas, a gente vê a realidade dessas diversas áreas, né? Por exemplo, sei lá, o transexualismo como empreendedorismo. Que é um assunto que a gente, hoje aqui na nossa região, é difícil comentar, sabe? É um tabu. E quando a gente vai para lá, a gente vê que é tão natural ser comentado e que a gente vê quanto que a gente pode explorar os conteúdos aqui na nossa região, né? Então, às vezes, a gente precisa sair um pouco fora da caixa para tentar trazer conteúdos, informações que também sejam relevantes para a população daqui. Não sei se... Sim, e acredito também, Júlia, a questão do comentaste agora dos equipamentos, câmeras, do estúdio até aqui da TV Univates e, enfim, dos equipamentos da instituição. Comparando, né, ao Canal Futura, a gente pode dizer que não perde nada, assim, porque é praticamente a mesma coisa, sabe? São praticamente iguais. Excelência. Assim. A única diferença, que nem o Lucas comentou, que a gente tem algumas disciplinas, né, voltadas a isso, a prática, enfim, a edição de audiovisual, por exemplo, mas não tão intenso quanto a gente tem nessas 2 semanas que a gente permanece lá. Porque, por exemplo, a gente fica um dia inteiro imerso naquela oficina, por exemplo, das 9 da manhã, e a gente sai às 6h30 da noite, né, e a gente fica o dia inteiro, praticamente, fazendo esse tipo de coisa, e durante 2 semanas. Então, é muito intenso e isso que diferencia um pouco e quanto a gente acha importante estar participando, né. Como eu comentei com o pessoal esses dias, eu acho que seria tão importante, tão interessante se todos os alunos de comunicação tivessem essa vivência, sabe? Para ter não só essa questão de tu ampliar a questão profissionalmente quanto pessoalmente, porque lá são 40 pessoas de diversos lugares do Brasil, né? Diversas com suas realidades. características, culturas, costumes, enfim, né? Totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver, e isso nos amplia totalmente, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A Univates, assim, ela sempre a graduação total, ela sempre nos deu um alicerce, dizendo, ó, vocês podem seguir para essa ou essa área, né? A graduação, de uma forma resumida, é isso. Então, para publicidade, tem gente que vai mais para a parte gráfica, tem gente que vai mais para... E eu sempre me interessei por essa parte audiovisual, né? O jornalismo também, tem a parte rádio, tem a parte para escrever, enfim. Então, mas quando a gente está lá nessas 2 semanas, a gente respira o audiovisual, né? A gente pensa... E cada detalhe, assim, é precioso. É coisa que a gente, às vezes, não tem uma dimensão tão fixa, assim, quando a gente está na sala de aula, por exemplo. Está ali praticando, tu vê, isso aqui eu posso aplicar lá quando tiver, enfim, nos trabalhos. E a Univates, ela também foi uma grande parceira, não sei como foi para a Ju, mas foi os equipamentos que eu utilizei aqui da Univates para fazer minha inscrição para o Canal Futura, né? O processo, a gente tinha que fazer um vídeo falando por que a gente queria ir para lá. Então, foi o equipamento aqui que me proporcionou, tipo, enviar o vídeo para lá. Então... Eu queria falar sobre... Aliás, deve ser muito legal, realmente, ouvindo vocês falar de viver 2 semanas ali intensamente, de manhã até à noite, essas oficinas. Para quem é apaixonado, como a gente, porque eu também sou, deve ser o máximo. Sim. Mas, justamente agora que tocou num ponto, eu queria perguntar. Talvez algum aluno, algum futuro aluno de comunicação esteja nos assistindo. Um dia eu quero ir lá para lá também. Acho que é natural que isso aconteça. Sim. Qual é o segredo? Porque, como você falou, precisa fazer um vídeo, né, explicando por que você quer ir para lá, e aí isso pode agradar ou não, e você conseguir ou não. Qual é o segredo? O que vocês fizeram? Se é que dá para falar, digamos assim, mas o que dá para fazer? Qual é a dica que dá para dar para daqui a pouco quem assiste também poder ter uma noção de como é que funciona, de como proceder para um dia tentar se inscrever e um dia chegar lá também? Bom, o processo seletivo, como o Lucas estava comentando antes, a gente basicamente tem que preencher uma ficha de inscrição com nossos dados, enfim, né? E também a gente tem que fazer uma análise crítica de um programa do Canal Futura. Eles nos dão 3 opções, a gente pode escolher entre essas 3 opções. E a gente tem que fazer uma análise crítica, acredito que até no máximo umas 15 linhas, se não me engano.
E além disso, então, a gente tem que fazer um vídeo de até uns 2 ou 3 minutos também, falando, então, o porquê a gente deve ser selecionado a participar do Geração Futura Juventudes e o que a gente acha que isso pode agregar, né, na nossa vida profissional. Então, essas 2 perguntas, basicamente, que devem ser respondidas no vídeo. Na primeira vez que eu me inscrevi, que eu não fui selecionada, eu estava muito preocupada com o vídeo, como é que ele ia ficar esteticamente, o que eu ia falar. Eu fiquei muito preocupada nisso, sabe? Eu não fui eu mesma, eu não fui espontânea, sabe? Talvez isso tenha me prejudicado um pouco, acredito eu, né? Não sei porque a gente não comentou com o pessoal que fez a seleção. Mas esse ano, então, ano passado, quando eu me inscrevi novamente, eu pensei, não, vou ser bem espontânea, vou ser eu, vou falar o que eu acho, o que eu penso. E eu acho que foi isso que deu certo, sabe? E tem que ser criativo. Tem que fazer um vídeo, assim, que desperte o interesse, sabe? Que seja uma coisa criativa. Mas seja você. Seja você mesmo. Tem que ser com o coração. Isso mesmo. Eu acho que, assim, o lado humano é o que mais, assim, chama atenção, sabe? A pessoa vai pra lá, vai pra aprender também, sabe? Então, tu não precisa fazer um vídeo cheio de edições, de efeitos, coisas do tipo. Mas eles querem ver esse lado humano, né? Por que você quer trabalhar com audiovisual? Então, a partir daí, eu acho que essa é a peça-chave, né? Tu pensar, como a Ju falou, falar aquilo que tá pensando, assim, por que tu quer participar. E é uma coisa que vale a pena, assim, até salientar que a gente não tem custo, né? A Fundação Roberto Marinho, ela banca toda a hospedagem, a alimentação, a gente só teve o custo com a passagem, né? Então, talvez o aluno tenha interesse e pense, mas deve ser muito caro. Não, a gente ganhou praticamente tudo. Acessível. E talvez o aluno tenha até dificuldade para tentar, por exemplo, pagar a passagem. Mas tanto o curso se disponibilizou a nos ajudar com auxílio, como também aqui dentro da casa a gente tem o DCE e outras funções que podem estar auxiliando o aluno a ir para lá, né? Eu acho que a Univates, ela é um trampolim para a gente alçar novos voos e ela também dá todas as ferramentas para que, tipo, tu foi selecionado, a gente vai te ajudar de alguma forma. Tudo questão de conversar, né? Tudo questão de conversar. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates. Nós estamos falando sobre Geração Futura, projeto aí que 2 alunos aqui da instituição participaram e nós estamos falando sobre as novidades, o que eles conheceram lá no Rio de Janeiro, onde foi, lá no canal Futura. Enfim, a gente fala um pouquinho sobre isso com eles. A Juliana Pisoni e o Lucas Vilela estão aqui conosco para falar sobre isso. A Juliana é estudante de jornalismo, o Lucas de publicidade e propaganda. Vamos seguir do assunto, a gente falou já das condições, falamos já também de como se inscrever e também falamos um pouquinho do fato de ir lá conhecer outras realidades, outras culturas. Nossa região, pelo que vocês conversam, eu imagino que sim, né? Aliás, uma pergunta antes dessa. Quantos do Rio Grande do Sul tinham lá? Só você? 6. A gente tinha mais gente. Aqui do estado tinham 6 voluntários, tinha nós 2 da Univates, o Renan da UCPEL, da Universidade Católica de Pelotas, a Cassiane da Fevale, de Novo Hamburgo, o Ronaldo da Unisc, de Santa Cruz, e a Camila da UPF, de Passo Fundo. Muito bem, então 6. Pois é. E vocês aqui do Vale do Taquari, teve pessoal de Santa Cruz também. O que dá para constatar, assim? Porque vocês, querendo ou não, conversam com pessoas de todo o país, de culturas totalmente diferentes, como vocês disseram. Podemos dizer que nossa região, ela é uma região com a cabeça bem conservadora ou já bem mais aberta para certos assuntos em relação às outras? Que crítica dá para fazer, se é que dá para constatar esse tipo de coisa, conversando com pessoas de tantas regiões diferentes, até no nosso estado, né? Até essas pessoas de outras regiões do estado. O que dá para avaliar assim? Temos que melhorar em quê e em que estamos à frente dos outros, pelo que vocês sentiram? Tem como fazer um panorama disso assim? Quer falar? Tanto faz, eu pergunto para os dois. Eu acredito que sim, ainda somos muito conservadores nesse sentido. Acredito que, não sei o Lucas, mas tivemos um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Eu cheguei lá e eu vi uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumada a ver aqui. De primeiro impacto, assim, a gente leva um choque, né, dessa realidade, do que a gente não está acostumado. Talvez até a gente veja, mas não é tão transparente, né, aqui na nossa região. E como foi bom ir lá e ver como as outras pessoas convivem, como elas, como é que posso dizer,
tem essa diversidade, para eles é uma coisa comum, é uma coisa legal. O que aqui a gente sente ainda que é um pouco restrito, o pessoal ainda é um pouco fechado, assim. Tem como citar exemplos disso, assim? Eu acho que, por exemplo, a questão do homossexualismo, por exemplo, lá é uma coisa muito mais natural, por exemplo. Né? Tipo, é uma cidade turística, o pessoal também lida com muita naturalidade do que aqui. A questão também das pessoas negras empregadas. O Rio de Janeiro praticamente a população, 80% é negra lá. Então isso é uma outra, por exemplo, em novela, coisas do tipo, a gente só vê gente branca, né? Pessoas que apresentam. Tem agora que começou uma leva de gente negra entrando em programas, coisas do tipo. Claro, aqui na nossa região a gente é de colonização alemã e é difícil de a gente ter pessoas negras, né? Mas agora a gente teve bastante imigração de haitianos, a gente tem bastante gente que é negra aqui. Então, fazendo um comparativo, aqui na região, por exemplo, as pessoas negras, eu acho que elas estão tendo uma opção. Lá no Rio, eu acho que tipo, já é um pouco mais, já tem um certo preconceito. Questão de segurança, eu acho que aqui é muito melhor do que lá. Óbvio, né, por ser dentro das comparações, mas a gente vê algumas realidades lá que, tipo, a polícia tá ali só para prestar serviço, sabe? Não tá ali para fazer a segurança de fato. Então, e claro, lá também, por ser uma cidade maior, as pautas lá são muito mais amplas, né? Aqui, esses exemplos que eu falei, mas lá eles conseguem ter um acesso mais fácil a esses assuntos assim. E aqui, por exemplo, acho que por ser ter um pouco dessa de conservar um pouco assim esse pensamento, eu acho que ainda é um pouco difícil de a gente debater assuntos sobre esse como numa TV, por exemplo. Um pouco em questão também das universidades, né? Daqui a pouquinho com as outras universidades que a gente teve contato com os alunos, conversando um pouquinho, né? A gente pode ver que é meio relativo, assim, porque tem que nem a nossa universidade, ou tem algumas universidades que já são mais estruturadas, que a gente percebe isso, e tem outras que ainda não são tanto, né? O apoio, assim, da instituição. Eu, desde o início que eu fui selecionado, a coordenação do curso e a instituição, tipo, sempre se preocupou comigo, né? Isso. Coisas diferentes que aconteceram com outros selecionados de outras instituições, de outros estados, né? Que aí vai. Que, tipo, nem sabiam que a pessoa estava indo, né? Então, teve gente que fez rifa para comprar passagem de ônibus para viajar 2 dias para chegar no Rio de Janeiro. Né? E como também teve outras instituições que auxiliaram os alunos. Então, assim, tem uma realidade bem distinta de uma instituição para outra, de uma região para outra. Muito bem, interessante saber que nem tudo é como é aqui, né? Exatamente. É interessante dizer. Tudo são coisas, né, que eu imagino que vocês conheçam. Falando um pouco, talvez isso se encaixe um pouco mais no jornalismo, né? Você falou assim que as pautas, né? O Lucas falou, as pautas elas acabam sendo muito mais amplas por ser uma cidade maior. Isso deve ser interessante, porque a gente que trabalha aqui, né, no Lajeado, né, e lida com os nossos municípios aqui, trabalha nas rádios, nos jornais aqui, como eu, acaba assim, tudo acaba podendo virar notícia. Acho que é muito diferente. Eu tive a oportunidade até, um pouquinho com esse objetivo também de conhecer isso, de por uns dias trabalhar numa emissora de Porto Alegre, justamente para ver como era trabalhar numa cidade grande. Aqui, qualquer rua interrompida é uma notícia. Lá não. Lá tinha que estourar uma bomba em alguma rua para ser uma notícia, fazendo uma comparação bem esdrúxula assim. Mas eu imagino que vocês também devem ter tido um choque assim do tipo de assunto que se comenta lá. Pelo que vocês já contam aqui, são coisas muito mais amplas, que tem a ver com a questão social, ou seja, que envolve até às vezes todo o país, até por ser talvez uma das principais cidades do país. Eu acho que isso é um choque que vocês acabaram levando, talvez já esperassem, mas eu acho que é uma grande diferença de qualquer cidade grande para as nossas aqui, Lajeado, Estrela, Teutônia, as nossas cidades aqui. Eu imagino que sim, né? Sim, nesse sentido sim. Mas o que mais que posso citar agora, Júlio, nesse sentido, é a questão que a gente teve uma oficina que a gente fez, onde é a Karen, se não me engano, veio falar conosco para a gente dar ideias de pautas para o programa dela. E, então, assim, a gente formou alguns grupos e a gente dava algumas ideias de pautas que a gente achava que seria relevante para eles abordarem, né, no canal Futura. Vendo a nossa realidade também, né? A gente era dividido em grupos, então, tipo, dentro da realidade de vocês, assim, o que vocês acham que seria interessante nós, canal Futura, exibir em rede nacional? Daí a gente se volta para nossa comunidade, se volta para o nosso município, né, para
para falar um pouquinho sobre isso. E teve duas pautas que foram citadas lá e que eles pegaram como sugestões e já gravaram. Então, naquela semana, 2 participantes que estavam conosco, que deram a pauta, né, participaram de um programa deles lá. Então, tipo, 2 pautas que a gente deu, já conseguiram gravar 2 programas deles, sabe? Então, a gente conseguiu trazer um pouco da nossa realidade para eles também, sabe? Esse contato direto, assim, sabe, de a gente sugerir, conversar com pessoas que são de grandes emissoras, né, desse grande nicho que é o audiovisual. E foi algo, assim, que engrandeceu muito mais, sabe, deixou ainda mais intensa essa experiência. De, sei lá, a Malu Mader estar na nossa frente falando da trajetória dela. De o Luiz Nachibin, que é um dos maiores documentaristas que eu também conheço, ele está ali falando como é o processo dele e tudo, sabe, detalhe por detalhe. Então, são coisas que talvez não passem na cabeça de quem está vendo isso aí agora, né? Mas quando tu está lá, tu percebe o quanto que tu pode trabalhar com isso, né? E quanto é grande, quantas pessoas trabalham envolvendo o audiovisual. E que, de certa forma, a emissora de lá é uma emissora grande, né, e tudo mais, é uma referência, mas não é tão diferente do que a gente vive, do que a gente está acostumado a ver, a conhecer, entendeu? Então, essa questão, eles fazem lá, mas a gente também pode fazer aqui, sabe? Dentro das proporções, isso. eu acho que, tipo, tanto nós aqui estamos tentando trabalhar da melhor forma possível e eles também tentam abranger o conteúdo da melhor forma possível. É uma coisa macro, mas que na essência acaba sendo a mesma coisa, Exato. Pelo menos parecido. E aí deu para conhecer muita gente famosa? Me fala aí. Porque eu vi que vocês foram em estúdios, eu vi fotos, né? Sim. Eu vi que vocês foram em vários lugares. Como é que foi isso, assim? Porque é uma parte legal também, né? Sim. Tem muita curiosidade, lugares que você vê uma vida inteira pela televisão e sonha em conhecer, e vocês estiveram lá. Eu imagino que esse também deve ter sido um momento especial. O que vocês conheceram? Tem como resumir, mais ou menos, assim? O que deu para ver? Conta aí, eu sei que vocês têm. A gente então estava no grupo de 40 pessoas, né? E a gente foi dividido então 2 grupos para conhecer o Projac, né? Que agora é o Estúdios Globo, mudou o nome. E Mudou? Mudou o nome, agora é só Estúdios Globo. Mas por ser da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, está tudo interligado lá. Sim. Então a gente conheceu toda a parte estrutural lá onde é que é gravado o entretenimento da Globo, que é o Projac. É uma área enorme, assim, no início eles passam um vídeo, cabe 240 maracanãs no Projac. Então, é uma estrutura enorme, assim, onde é que eles gravam as novelas, os programas de entretenimento. E a gente viu tudo, os efeitos especiais, como é que eles utilizam, os estúdios do Encontro com Fátima Bernardes, do Se Joga, enfim, deu para conhecer bastante coisa. E de famosos, assim, eu fui num dia, tu foi no outro, né? Sim. Uhum. Então, e de famosos, a gente teve a Malu Mader, que teve lá um dia conosco, ela ficou em torno de umas 2 horas, conversando com a gente sobre a trajetória dela, como foi ser atriz, e agora como ela se reinventou e ser diretora, como ela vai querer lançar um novo filme, enfim. Então, todos esses desafios que ela teve na carreira e que ela está tendo agora, né? Então, claro, teve alguns outros famosos que a gente conheceu. Me lembro que lá no Projac a gente não podia tirar foto e nem intervir os artistas, né? É uma regra que tinha lá, mas a gente viu de longe, assim, passando a Fátima Bernardes, a gente viu também o pessoal que apresenta ali o Se Joga, que eles um estúdio perto do outro, então eles estavam ali transitando, só acenaram para nós, então infelizmente não pôde tirar foto, mas já foi questão de orgulho, tipo, conheci os caras, assim. O meu grupo, a gente estava em grupos diferentes, eu não consegui ver a Fátima, mas teve gente que conseguiu ver ela, porque, se não me engano, foi mais ou menos, tinha terminado o programa e logo a gente entrou no estúdio para conhecer. Claro, não estava quando estava rolando, né, o programa, já tinha terminado, e foi nesse meio tempo que ela passou e o pessoal conseguiu ver ela, assim, né? Depois a gente visitou o estúdio, né, da Fátima e Se Joga, e também uma parte onde eles gravam uma malhação, não sei se eles comentaram contigo, mas é lá no pátio mesmo, dos estúdios da Globo, né, onde eles fazem a faculdade da malhação, uma parte, então a gente conseguiu ver, eles estavam montando algumas câmeras até para gravar algumas cenas, e também a cidade cenográfica. Da novela Salve-se Quem Puder, que tá ao ar agora. Muito bacana. E foi incrível, assim, tu vê, pensar, eles constroem de fato, não, é tudo madeira, assim, sabe? Madeira. E as questões de alimentos dentro dos negócios, é tudo resina, coisas que eles reutilizam para fazer, e fica muito realístico, assim, sabe?
Então, foi algo Isso é legal também... de ver também, né? Como é que são essas Exatamente. coisas, né? Que a gente não... A gente viu também os figurinos, muitos, não lembro agora quantos... Mais de 300 mil peças tem no acervo de figurinos deles. De todas as décadas, tamanhos... Estação. Enfim, Vocês andaram com aquele carrinho? Também andamos no carrinho. E esse cabelo? Foi lá também? Cabelo é história, né? Rio de Janeiro, né, gente? Depois tu conta. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates e nós estamos falando sobre geração futura com a Juliana Pisoni e com o Lucas Vilela. Bom, a gente falou um pouquinho sobre tudo como foi lá, os bastidores, o legal de conhecer tudo lá, vocês conheceram os estúdios da Globo também. E vamos falar da prática, do que vocês tiveram que fazer lá, o que era atividade, o que era tarefa nesses dias que se passaram. Teve documentário, né? A gente conversava antes, né? Teve uma série de atividades. Contem para nós, Juliana, você me comentou, né, que vocês tiveram que fazer atividades e, inclusive, ainda tem que fazer. Tem coisas a se fazer ainda, depois de ter passado aquele período por lá. Explica isso para nós. Isso mesmo. Após a gente ter uma série de atividades, de oficinas, como o Lucas estava comentando, de direção, edição, luz, enfim, né, de várias técnicas. Então, nós fomos divididos em 4 grupos de 10 pessoas e nós tínhamos que escolher um personagem, né, relacionado a inspiradora, mulheres inspiradoras. E cada um foi buscar uma personagem, né? Tanto o meu grupo, por exemplo, buscou uma mulher que se chama Tereza, né? Ela é formada em design de moda e ela criou a sua própria marca que se chama Empoderadas. E ela faz camisetas bordadas, né? E ela faz referência ao feminismo e tudo mais. Isso até, não sei se posso comentar um pouquinho da história dela, até pra gente entender. Pode, sim. Ela trabalhava numa empresa, né? E ela tinha seios pequenos, né? Seios muito pequenos. E todo mundo comentava, nossa, mas você não tem peito, você não tem seio, né? E ela falava, mas gente, eu tenho, né? Eu tenho seios, são pequenos, mas são meus seios. E as pessoas meio que falavam isso dela, ela se sentia incomodada, né? E com isso, então, ela bordou, teve uma festa da empresa, né, onde ela trabalhava, e ela bordou uma camiseta com seios, né? Com os 2 risquinhos, assim, que imitavam o seio, e colocou a camiseta. E foi o maior sucesso, né, na empresa, e hoje ela vende, comercializa para até fora do país, enfim, né? E ela faz essa referência ao feminismo também. Esse é meu corpo, eu sou assim, eu me aceito como eu sou. Então a gente achou bem interessante e a gente fez a pauta com ela, né? Então o meu grupo foi no sábado de manhã, a gente foi até o estúdio dela, a gravação, a casa dela, onde ela faz esses bordados e a gente gravou com ela, né? Um mini documentário, não bem foi documentário, até de 5 minutos, assim. Era um programa que a gente tinha que fazer, de certa forma, para apresentar nos dias finais, né? E já o meu grupo, a gente pegou a Asa. A Asa, ela é pós-doutoranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma mulher negra e ela fundou uma instituição, digamos assim, do africanismo, que é o mulherismo que eles chamam. Nessa instituição que ela criou, eles não têm uma pessoa como líder. Ela até comenta no documentário que a gente fez, a pessoa pode ser assim, o suprassumo da comunidade, mas se ela não dissemina o conhecimento dela, ela não tem importância nenhuma. Então, o mulherismo é isso, são mulheres que elas têm uma voz, mas que elas gostam de disseminar esse conhecimento entre outras. Então, além da Asa, a gente também entrevistou a Dandara Suburbana, que é uma escritora, ela fez um poema. E tem uma outra agora que eu não vou lembrar o nome, que ela é psicóloga, e ela fala dessa questão como o país ele é desenvolvido por europeus, então a gente tem muito essa questão patriarcal, né? De que o homem é o topo, né? E elas tentam trazer dentro dessa instituição que elas criaram ali, mais essa origem africana, de ser mais matriarcal. Né, de que a mulher também, ela tem o poder dela, que ela também tem as qualidades, os defeitos dela, mas que elas não precisam ser submissas a ninguém, né? Então isso foi bem bacana e foi um outro choque de realidade, né? Nós, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, como a gente vai chegar nessas pessoas? Então, a partir daí, o meu grupo, a gente começou a pesquisar em Instagram, Facebook,
tentar ver, até que achamos o contato delas, conversamos, se propuseram a participar. Então, e foi a partir daí, né? E esse foi um outro fator legal, de como a gente faz acontecer mesmo estando num estado diferente, numa cidade diferente, sem conhecer as pessoas. E para mim foi uma das melhores experiências, né? Tipo, tu produzir tudo isso, roteirizar, editar e depois exibir pro pessoal do Canal Futura. Legal. Confesso que o nosso grupo foi um pouco mais fácil, porque a gente tinha um dos integrantes que era do Rio de Janeiro, né, o Washington. E então ele já conhecia algumas pessoas, claro, também a gente teve que entrar em contato, né, fazer todo aquele e-mail, né, meio de campo para poder entrar em contato com ela para a gente agendar, mas foi um pouquinho mais fácil por conta disso, né. Então os 4 grupos tinham que fazer, são interprogramas, né, me corrigindo que eu tinha comentado antes, e que no final, então, da nossa participação, acho que foi no último dia, na sexta-feira, se não me engano, daí eles exibiram esses 4 episódios para todo mundo, né, assistir juntos, enfim. Até então a gente não sabia o que até o outro grupo tinha feito, né, era tudo um suspense, né. A gente foi dividido então em 4 grupos e então eram 4 interprogramas que a gente fez. E foi, assim, ó, muito massa porque tava com o pessoal lá do Norte, do Nordeste, pessoas que têm uma visão sobre esse assunto diferente do que nós aqui do Sul temos. Então, isso contribuiu muito, né, pro trabalho em equipe, de ver que o audiovisual não é só uma pessoa, que sim, são uma equipe e todos os programas ficaram muito legais e até vai ao ar no Canal Futura também. Isso que é o bacana também que você estava comentando, porque nós estávamos em 10 pessoas, mas ninguém dizia assim, ó, eu vou ser o câmera, eu vou ser a repórter, iluminação, eu vou iluminação, no áudio. Cada um fazia um pouquinho de cada coisa para poder, de fato, aprender um pouquinho de cada técnica. E isso vai de encontro com o profissional, com o que o profissional necessita ser hoje em dia, né? Que é um multifuncional, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Nós mesmos aqui, quem trabalha na TV, as pessoas aí como vocês que são da área, ou mesmo os publicitários, cada vez mais tu precisa ser multimídia, tu precisa ser hora relações públicas, hora jornalista, hora precisa escrever, hora precisa fotografar, ou seja, também vai um pouquinho de encontro com isso, né? Sim, e uma das dificuldades que eu tinha, nem dificuldade, mas curiosidade que eu tinha é operar a câmera, né? Estar por trás das câmeras. Então lá eu pude ter essa experiência, né? A gente dividia um pouquinho cada uma, então eu também filmei e ver que aquela parte que a gente gravou, aquela pequena parte que eu gravei está na edição final, que eu consegui fazer, que ficou bacana, isso é muito significativo pra gente, né? Isso foi muito legal. E o tema, inclusive, que foi escolhido, que são mulheres inspiradoras, foi uma escolha do grupo inteiro, né? A gente deu algumas sugestões e, no final das contas, todo mundo optou por esse tema, mas foi tudo em conjunto, assim. Logo nos primeiros dias, então, a gente foi separado em grupos, né? Então, a partir daí, a gente começou a montar roteiro, onde é que a gente ia gravar, entrar em contato com esses locais onde é que a gente ia gravar para pegar autorização, conversar com as pessoas, pensar nas perguntas que a gente ia fazer, depois ia editar, quem ia fazer a edição, quem ia pensar na trilha. Então, tudo isso foi, assim, um trabalho em equipe total, né? Muito dinâmico, né? Isso te anima também. Exato. Nossa, demais. Essa é outra questão, né? Tu pensar, vai para o Rio de Janeiro, vai aproveitar, vai... Claro, tem a parte legal, assim, mas no final de semana a gente não teve descanso, né? A gente teve que produzir, final de semana, gravar o documentário, editar, fazer tudo. A gente às vezes saía da fundação lá, terminava a aula teórica ou prática que a gente estava tendo, ia para o hostel lá e a gente fazia a edição ainda do material para entregar em tempo hábil, né? Que é a realidade que a gente faz hoje. A gente tem que gravar, tem que editar, já tem que entregar naquela data. E não sei se chegou a comentar já, mas tem coisas que vocês ainda estão fazendo ou vão fazer, Sim, né? O que é? Fala para nós. Essa edição não termina aí, né? Geração Futura Juventudes não termina lá no Rio de Janeiro. A gente volta, né, para nossas universidades e agora a gente tem que produzir um audiovisual individualmente, né? Eu faço o meu, o Lucas faz o dele. E que é professores que são inspirações, Então a gente tem que procurar uma pessoa, né? Na verdade já temos essas pessoas, né? Tivemos que escolher até antes da gente ir para o Rio de Janeiro, fazer essa seleção e a gente vai gravar com esse personagem, né? Com esse professora, enfim. E a gente tem que fazer um audiovisual com ele, assim, no que ele inspira, qual a inspiração dele, sabe? Para falar até da importância. Esse tema já foi também no ano passado, né? A Amanda Cantu, que foi para o Geração do ano passado, também fez audiovisual com o mesmo tema.
E eles deram continuidade, então, porque foi um projeto que deu certo, né? O pessoal do Canal Futura gostou bastante, teve bastante repercussão. E eles, então, quiseram manter o mesmo tema para esse ano. E todos esses documentários que são produzidos pelos participantes, eles são exibidos em outubro lá, que é o mês do professor. Então, eles começam a fazer essa exibição. E é legal também a gente ver as diferentes realidades também, né? Do pessoal que está lá em cima, no norte, nordeste, sudeste, e o pessoal aqui do sul. Às vezes a gente pensa, o professor é aquele que está sempre ferrado. Não, às vezes ele tem um salário atrasado, às vezes ele sabe, mas muitos se inspiram. Não estou dizendo que os outros não sejam inspiradores, mas aqui muitos eles não deixam se relevar pela questão financeira, e sim pelo aquele impacto social que ele está causando na vida do aluno. Então, claro, se a gente pudesse escolher, a gente teria vários, né? Mas infelizmente a gente só tem um para escolher. E ainda a gente está em processo de ver qual vai ser o professor, de certa forma. A gente ainda tem um período para troca, digamos assim, mas a gente já tem em mente alguns nomes para fazer essa produção. E até agosto, claro, a gente tem que entregar antes, né? Mas vai ser exibido em agosto, né? A partir de agosto. Todos os interprogramas de todos os alunos que participaram, né? Então vão ser 40 professores e inspirações, né, que vão estar sendo representados no Canal Futura. Bem. E a gente sabe quanto está sendo desvalorizado, quanto o professor ainda é desvalorizado, aqui né? no nosso estado principalmente, né? Manter esse tema e mostrar o quanto o professor é fundamental nas nossas vidas, eu acho que isso é muito bacana, assim. É um tema bem relevante e que eu acho que vai ser bem bacana. Aí quando foi proposto a gente pensa, nossa, né? Aqui o nosso estado está em estado crítico, digamos assim, em educação. Infelizmente é a tempo, né? A gente quase que já se acostumou com a ideia, né? E tu pensar, tipo, eu pensei nos professores do pré, do ensino fundamental, sabe? E será que eles ainda estão com esse gás, né? Que quando eu era pequena era uma realidade e agora já é outra, né? Mas desde aquele tempo era questão de greve, coisas do tipo. E também lá para cima eles também têm essas dificuldades, né? Porém, é um tema que deve ser abordado, né? Mostrar a importância do professor, o impacto social que ele causa. Muito bem. Bela ideia, nós vamos a mais um intervalo. E não deu para ir para a praia? Deu. Ah, tá. Daqui a pouco vocês contam também sobre a praia, que aí sim é o que interessa. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas, última parte, né? Chegamos já à parte final do programa. Estamos falando sobre Geração Futura para você que chega agora, Juliana Pisoni e também o Lucas Vilela falando com a gente sobre isso. Eles estiveram lá, 2 dos 6 gaúchos que estiveram lá no Rio de Janeiro nos representando. Eu perguntei se deu para ir para a praia. Deu. Qual é a praia lá? Copacabana? Copacabana, Ipanema, Leblon. A gente tudo lá. Teve a primeira semana ali, a gente deu azar, né? Foi chuva. De chuva e frio até. Aliás, o sambódromo choveu também. Também, né? Eu fui no ensaio lá na Sapucaí. Viu que eu tava ligado? Exatamente. E assim, foi até incrível. Primeiro, o dia todo, assim, um solão de 40 graus, um sol para cada pessoa lá do Rio. E, cara, 6 horas da tarde começou a mudar o tempo. E, sempre no horário da nossa saída, começava a chover. E, nossa, alagava tudo também. Esperar Uber, enfim. Mas deu pra curtir, sim. Deu pra... teve toda essa questão intensa, né? De, tipo, era cronograma. Às 9 horas, 10 horas a gente tinha que estar lá na fundação. A gente ficava até umas 7, 8 horas, às vezes, fazendo as atividades que tinha no cronograma, né? Mas também à noite, às vezes, a gente saía para comer, conhecer um pouco da cidade em si. E eu acho que mais pro final ali que a gente também apertou pela questão de fazer edição, que a gente começou a ficar mais assim, hostel e a fundação, né? Porque é intenso, mas também dá para aproveitar bastante. Pois não, fala. Não, eu ia dizer que deu pra gente curtir alguns shows, né, na praia também. Teve alguns shows, no último dia também aproveitei para ir no Cristo, já tinha ido, mas fui novamente, assim, viu o pôr do sol lá no Vidigal. A gente foi. Bem bacana, assim. Tem que curtir, tem que aproveitar. A gente foi para estudar, para se profissionalizar, mas também para curtir um pouquinho do Rio. E essa é outra visão, assim, né? A gente vai para lá pensando, nossa, deve ser tiro perdido para tudo que é lado. Claro, é a realidade que a gente vê na TV, assim, sabe? Mas
é uma outra visão que, assim, tipo, desmascarou para mim, sabe? O Rio de Janeiro, sim, é uma cidade que é organizada, tem metrô, tem os ônibus, passa tudo certinho, assim, sabe? Tu consegue ver o horário que o ônibus vai passar, o horário que o metrô tá vindo. É uma cidade organizada, então a pessoa que for para lá, ela consegue ter uma tranquilidade assim quanto a isso, né? Mas claro, como Porto Alegre, outra cidade grande que a gente vai, sempre tem que tomar cuidado, né? A questão de assalto, roubo, isso tá em qualquer lugar, como pode ser aqui em Lajeado também. A gente também conseguiu assistir um pouco do ensaio, né, da Escola de Samba da Mangueira. Foi muito bacana, assim, bem... esse foi um momento de lazer, digamos assim, que o pessoal lá do Canal Futura proporcionou para nós, de levar a gente até a quadra, né? Então a gente foi num sábado à noite lá, e a gente viu o ensaio, foi algo que eu nunca tinha visto na vida, né? Então a bateria, a rainha de baterias, enfim, foi sensacional. Que é a sede da escola mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Legal. Mano, é importante contar isso também, né? Sim. Essas vivências fora das atividades que vocês tiveram por lá. É claro que nós estamos, de uma certa forma, também falando, como eu já disse no início, para pessoas que talvez se interessam em serem alunos de comunicação. Boa. E vocês passaram, a Júlia já passou por outros veículos também, não só aqui pela TV Univates, o Lucas também. Pela vivência de vocês, claro, vocês estão também sendo privilegiados, estão indo fazer uma formação fora daqui, isso já é muito legal e nem todos até agora conseguiram, mas talvez cheguem lá ainda. É uma profissão, são profissões, né, tanto na área de publicidade como jornalismo, que vale a pena, porque assim como a gente falou do professor há pouco, me parece que envolve muito a paixão, o que tu faz. Se tu for pensar no dinheiro, todo mundo tem que ser médico, tem que ser juiz, tem que ser alguma coisa que dê mais dinheiro. Claro que pro bom sempre tem dinheiro também, né? Pro competente também tem. Mas vale a pena entrar, precisa ser muito apaixonado pelo que eu sinto também vivendo assim, para entrar nisso. O que vocês contam, assim, como poder participar de uma profissão como essa? Claro que isto entusiasma ainda mais, vocês já chegaram num ponto que eu acho que estão muito convictos disso, né? Sim. Mas para quem pensa em começar, vale a pena? Eu desde o início, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, por exemplo, né, aqui na instituição. Mas não é uma realidade financeira que cabe no meu bolso, né? Intercâmbio, querendo ou não, a Univates proporciona auxílio de bolsas, mas é muito concorrido, né? Mas eu sempre tive essa vontade de aprender algo a mais, né? Ir além da sala de aula, ver o que eu posso aproveitar fora dela, fora da Univates. Então, eu participei já do projeto Rondon também no ano passado, já que eu fui para o Piauí. Então, também foi uma outra experiência que eu pude praticar o audiovisual e agora com geração futura, né? E o audiovisual, para mim, eu sou suspeito em falar porque eu gosto do que eu faço, né? Eu trabalho com isso, então eu gosto. E o audiovisual é um trabalho, assim, internacional. Se eu sair daqui hoje para os Estados Unidos, eu vou saber operar uma câmera, vou saber editar, vou saber entregar um material que um cliente ou alguém quer, né? Já, por exemplo, um advogado não vai conseguir, digamos assim. Então, a formação que a gente está tendo aqui, a gente consegue aplicar, se eu quiser sair futuramente, né, para ter meu ganha-pão lá fora. Então, eu acho que sim, vale muito a pena. Às vezes os cursos de humanas são um pouco discriminados, digamos assim. Vai vender miçanga na praia, coisa do tipo, as brincadeiras. Mas tem muito mercado de trabalho sim, sabe? Então, quem tem vontade, não digo só no audiovisual, mas também na parte gráfica ou qualquer outra área, tem sim mercado de trabalho e falta pessoas nessas áreas, né? Então, é aquela questão da procura e demanda, né? Então, se tem gente qualificada, a remuneração vem melhor também, né? E cada vez mais, talvez pudesse ser até a mais, mas nos últimos anos, as empresas que não são veículos, que não são agências de publicidade, elas também pensam cada vez mais em comunicação e têm cada vez mais equipes de comunicação, contratam profissionais, mesmo metalúrgicas, fábricas, enfim. Isso também ajuda, ou seja, esse mercado é cada vez mais amplo para todos nós, o que eu acho que incentiva também para quem pensa em começar, né, Júlia? Com certeza, é preciso, né? Cada vez mais a comunicação é importante, não só nas empresas, enfim, como em qualquer local, né? Eu posso dizer que a graduação de jornalismo, acho que no início faz todo mundo pensar, será que vale a pena, né? Acho que todo curso, assim, a gente fica... Principalmente jornalismo, não sei publicidade, mas assim, será que eu continuo? Será que é melhor parar? Mas é como tu disse, se tu realmente gosta, se está dentro de ti, se é uma coisa que te faz, né, que te instiga, eu acho que tu segue adiante.
No início da graduação, sim, pensei por várias vezes em desistir, se eu deveria procurar uma outra área, mas não adianta. O jornalismo é o que eu gosto de fazer, é contar histórias, é conhecer pessoas, é fazer essa parte social, né? Muitas vezes a gente fala de dar voz ao outro, né? Não é dar voz ao outro, não tem a sua voz, mas daqui a pouco a gente está transmitindo o que essa pessoa quer falar, o que essa pessoa pensa, mas que muitas vezes não consegue chegar a quem ela deve, né? Então a gente faz esse meio de campo, digamos assim. E isso que é o que mais me instiga, que mais me dá gás assim, para continuar, que nem o Lucas comentou. E dentro da publicidade a gente também tem bastante estudos, né? E eu li um artigo uma vez que mostra que até 2022, 95% do conteúdo das redes sociais é o audiovisual, é o vídeo. Então, está tendo uma demanda muito grande dessas pessoas. Tem youtubers, tem agora um novo aplicativo que é o TikTok, que são vídeos curtos. Então, quanto mais o conteúdo for dinâmico e direcionado para o público certo, mais fácil é o teu retorno, mais fácil, mais direto consegue atingir o teu público-alvo, né? Então, eu acho que o audiovisual hoje está só crescendo e espero, né, também... E em constante transformação, ou seja, quem não se adequar, quem não for atrás de conhecimento, como vocês estão indo, vai ficar fora, vai perder, inclusive as empresas que trabalham com isso também, ou seja, quem não for mudando, até a gente fala muito, né, os próprios veículos tradicionais, falando mais novamente de jornalismo, os jornais impressos, o rádio vai acabar, o jornal vai acabar, não sei se vai acabar, mas vão se transformar, tudo vai mudar e se vocês profissionais não mudarem junto, vão ficar a gente se adequou à realidade, né? Aí o que me chamou a atenção foi que lá, uma grande cidade, eles precisam de profissionais dessas áreas. Aí tu pensa, nossa, né? Tanto é que eles falam, se você tiver currículo, manda pra gente, sabe? Então, esse contato com as pessoas e grandes emissoras, e eles tendo essa necessidade, né, ver o quanto que essa área está crescendo. E é muito importante a universidade ter essas parcerias, né, como tem o Canal Futura, justamente para isso, para nós termos essa possibilidade de irmos para outros locais, ter essa visão maior, ter esse conhecimento do audiovisual, que nem a gente teve, né? Não falo só no audiovisual, daqui a pouquinho em outras, né, outras questões também relacionadas à comunicação, mas isso é importante, porque daí nós, alunos, temos a oportunidade de sairmos daqui, ver a outra realidade, ter um conhecimento maior, por exemplo, do audiovisual, ver se é isso realmente que a gente quer ou não. Muita gente se descobriu lá, né? No final a gente teve um bate-papo assim, de despedida, digamos assim. Todo mundo falou um pouquinho da sua vida e a gente pôde perceber que lá as pessoas meio que descobriam, né? É realmente o audiovisual que eu quero fazer? Não, não é, ou é, sabe? Então ali tu tem essa oportunidade, essa possibilidade, o quanto é relevante e importante a universidade ter essas parcerias, né? Além da graduação, das disciplinas normais que tu tem, ter essas parcerias que tu pode ampliar teus conhecimentos e saber qual é o caminho que tu quer seguir. Estamos chegando já nos minutos finais aqui do programa. Se tiver algo que eu não tenha perguntado, que vocês queiram relatar, por favor, se vocês trouxeram algum assunto que ainda ficou de fora que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, os últimos minutos são de vocês. Eu só queria aproveitar, mandar o pessoal que vai estar assistindo a gente vai compartilhar com eles também, o pessoal que esteve conosco. Então, mandar um grande beijo, abraço para todos, que a saudade está grande também. Mandar um abraço pro pessoal do Canal Futura lá, que nos acolheu super bem. O André Libonati, o Thiago, enfim, todos lá. E foi um grande aprendizado. Espero que o projeto continue, certamente ele vai continuar. Espero também que os alunos que tenham interesse, tenham vontade de participar, que se inscrevam. Não pensem, mas se inscrevam, pelo menos tentem, deem esse voto de confiança para vocês mesmos, porque o máximo que pode acontecer é vocês ir. Né? E o mínimo é vocês tentar de novo ou tentar em algum outro programa que a casa aqui oferece. Que nem o Lucas comentou, tentem, se inscrevam. Acredito que a partir do 2º, 3º semestre até o 7º tu pode te inscrever, então aproveite essa oportunidade, né? Se inscrevam. Não deu a primeira vez, tente a segunda, como foi o nosso caso, né? Que vai dar certo. Agradecer muito o pessoal do Canal Futura, principalmente o André Libonati, que faz a seleção do pessoal. Eu acho que se eu não fosse nessa edição, não ia mais conseguir, porque estou terminando a faculdade já. Curso, Agradecer muito a recepção dele, a receptividade, tudo que a gente aprendeu, que continue, que perpetue esse projeto que é muito importante para todos nós, comunicadores. E mandar um abraço para o pessoal e dizer que também a gente está com muitas saudades, e para os alunos de comunicação, se inscrevam, porque vale muito a pena. Por falar em inscrição, eu me esqueci de pedir antes, tem algum requisito assim básico? Me parece que ali o semestre já falou do 3º ao 7º, né? Ter 18 anos, se não me engano.
Acima de 18 anos. Eu acho que é ter 18 anos, tá entre o 3º e o 7º semestre, se eu não me engano. É que também agora eles mudaram um pouco, né? Antes era Geração Futura, universidades parceiras, agora é Juventudes, né? Então eles também estão abrindo, não sei como vai funcionar, mas para coletivos, né? Pessoas que também são formadas e que já trabalham na área e que queiram ter essa experiência. Então já trabalham em coletivos, então eles também tiveram essa oportunidade de estar lá com a gente. Esse ano 2 coletivos participaram. 2 coletivos participaram. E a Univates, desde, não sei se é 2011, 2014, que está levando pessoas. Então, essa é a segunda vez que 2 pessoas da Univates que participam, né? Geralmente era uma, enfim. Mas teve algumas universidades que levaram mais de 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas. Então, eu não pensei, vou estar concorrendo com um monte de gente, não vou ser selecionado. Pode ser que vá, né? Então, pode ser que 2 pessoas sejam selecionadas. Então, é bem bacana, assim, essa oportunidade. O cabelo. O cabelo, então, foi uma noite lá no Rio de Janeiro, o pessoal que estava junto comigo pilhou a ideia, falou, não, descolore, vai que dá certo. Tá aí o estrago. Muito bem. Com essa declaração, encerramos o programa de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu. O Entre Linhas volta na semana que vem com um novo tema, com um novo assunto aqui na TV Univates. Boa noite, até mais.